fazer o relatório, né? E a nossa discussão hoje é a finalização do sistema cardiovascular, onde nós iremos encontrar a associação entre os efetores cardiovasculares, que foi o que eu comentei no final da aula de ontem, né? Então, olhem só. Aqui nós temos todos os nossos efetores cardiovasculares e a relação entre esses efetores. Esse slide mostra a mesma coisa, né? Eu vou mostrar primeiro aqui, né? E depois eu mostro na minha imagem anterior. Então, o que esse slide sugere? Esse slide sugere que o volume sistólico ele é influenciado por quem? Pelo retorno venoso e capacitância venosa. O volume sistólico também é influenciado pela frequência cardíaca. E o débito cardíaco é influenciado pelo volume sistólico e pela frequência cardíaca. E a pressão arterial pelo débito e resistência periférica. Mas fica mais fácil, acredito eu, observar aqui, por mais que seja a minha letra, né? Então, olhem só. A pressão arterial é influenciada por todos os efetores, mas diretamente a pressão sistólica é influenciada pelo débito cardíaco e a pressão diastólica pela resistência periférica. O que significa isso? Isso significa que se o débito aumentar, a pressão sistólica aumenta. Se o débito cair, a pressão sistólica cai. Se a resistência periférica aumentar, a pressão diastólica aumenta. Se a resistência periférica cair, a pressão diastólica cai. Então, uma relação direta entre esses efetores, débito e pressão sistólica, e entre resistência periférica e pressão diastólica. A relação sempre acontece de baixo para cima e só com quem está ligado. Tá? Quem influencia o débito cardíaco? Débito cardíaco que é a quantidade de batimentos que ocorrem num período de tempo de 1 minuto. Então, o débito cardíaco é influenciado pela frequência cardíaca e volume de ejeção. Na verdade, o débito cardíaco ele é obtido pela multiplicação da frequência cardíaca pelo volume de ejeção. Então, se a frequência aumentar, o débito aumenta. Se o volume de ejeção aumentar, o débito vai aumentar. Se os dois aumentarem, vai aumentar ainda mais. Quanto mais aumenta um, quanto mais aumenta o outro, mais altera o débito cardíaco. Isso é importante. Se a gente observa, por exemplo, durante o exercício físico. Então, a alteração do débito relacionada ao aumento da frequência e aumento do volume de ejeção. Ok? E o volume de ejeção? Bom, o volume de ejeção ele é influenciado pelo quanto chega de sangue e quanto permanece de sangue. E o que vai influenciar quanto sangue chega no ventrículo? O retorno venoso. E o que influencia o retorno venoso? A capacitância venosa. Então, a capacitância influencia o retorno, que influencia o volume diastólico final, que influencia o volume de ejeção, que influencia o débito, que influencia a pressão arterial. É uma relação direta. Pode até parecer meio complicado de começo, né? Mas é uma relação direta, uma relação normal. Quando você entende exatamente para que serve cada um dos efetores, fica muito mais fácil entender. Então, eu sei que se as veias contraírem, no final das contas, eu vou ter mais sangue lá nas artérias. Então, a minha pressão arterial ela vai aumentar por essa maior quantidade de sangue no sistema arterial. Ok? E o volume sistólico final? O volume sistólico final é aquela água dentro da garrafa que você aperta e ela não sai, né? Então, apertou a garrafa, o que saiu é o volume de ejeção, o que ficou é o volume sistólico final. Quem influencia? O inotropismo. Se eu aumentar o inotropismo, vai sair mais água da garrafa, então diminui o volume sistólico final. Então, é uma relação indireta, aqui, inversa, né? Do inotropismo com o volume sistólico, mas aqui é uma relação direta. Aumentou o inotropismo, aumenta o volume de ejeção, a quantidade de sangue que sai
do ventrículo. Da mesma forma que nós temos uma relação inversa ali entre a capacitância venosa e o retorno venoso. Se a capacitância venosa diminui, a veia contrai, o retorno venoso aumenta. Se a capacitância venosa aumenta, a veia dilata, o retorno venoso diminui. Mas é uma relação direta. Isto muda isto. Isto muda isso, que vai mudar isso. E assim por diante. Ok? Então a gente sempre observa a relação direta pelo link, pela ligação que existe entre os efetores. Além disso, o que nós temos? A resistência periférica, ou seja, as arteríolas, possui inervação direta do simpático, assim como a musculatura ventricular, assim como as veias, e assim como o nódo sinoatrial e atrioventricular, os nodos. Oi, Thiago, não, a atividade é para vocês fazerem em casa, liçãozinha em casa. Desculpe. E o parasimpático? O parasimpático influencia só a frequência cardíaca. Então, o simpático ele acaba influenciando todos os efetores, porque diretamente ele influencia resistência, força de contração e capacitância, mas a gente vê que se você influencia isso, né? Se você influencia isso da mesma forma, então, todos os efetores são influenciados direta e indiretamente pelo simpático, e o parasimpático apenas age sobre a frequência cardíaca. Então, por exemplo, o que vai acontecer numa situação de estresse psicológico, né? Pô, o professor passou um trabalho, agora tá cheio de trabalho e tal, não sei o quê, já ficou nervosinho, né? O que vai acontecer com a tua pressão arterial? Então, numa situação de estresse, aumenta o sistema nervoso simpático. Se aumentar o simpático, ao mesmo tempo, eu sei que aumentando o simpático, ocorre uma queda do parasimpático, que o centro de controle é o mesmo, quando aumenta um, diminui o outro. Então, aumentou o simpático, diminui o parasimpático. O que vai acontecer? Vamos começar aqui. O que vai acontecer com a capacitância venosa? Aumentou o simpático, significa que eu vou jogar mais noradrenalina nas veias. As veias vão sofrer uma venoconstrição, elas vão contrair. Então, a capacitância, ela vai diminuir. Se a capacitância diminuiu, a área diminuiu, o retorno venoso aumenta. E o volume diastólico final vai chegar mais sangue no ventrículo, vai encher mais. Aumentou. Ok? O simpático aumentou. O que acontece na força de contração? Ela vai aumentar. Ficando menos sangue no ventrículo. Então aqui, lembra que nós fizemos? O volume de ejeção é igual a 130 menos 80. Menos 50, desculpe. 130 menos 50. Que dá igual a 80. Então o volume de ejeção era 80 naquele nosso indivíduo do ciclo cardíaco. Aqui eu vou aumentar o volume diastólico final, vou colocar para 150. E eu vou diminuir o volume sistólico. Vou colocar para 30. Quanto que deu? 150 menos 30, 120. Olha aqui, ó, aumentou. Eu aumentando isso e eu diminuindo isso, eu vou aumentar o volume de ejeção. Ok? Então esse efeito do simpático sobre diferentes efetores, ele tem o mesmo objetivo. Aumentar a eficiência ali do nosso sistema cardiovascular de forma aguda. Então, o volume de ejeção aumentou. Por quê? Porque aumentou o enchimento e diminuiu a quantidade que fica. Porque aumentou o retorno venoso, porque diminuiu a capacitância, e porque aumentou a força de contração. Ok? E eu aumentando o simpático e diminuindo o parasimpático sobre a frequência cardíaca. Eu estou acelerando mais e freando menos. Minha frequência vai aumentar. E a partir do momento que eu aumento a frequência e aumento o volume de ejeção, o meu débito cardíaco aumenta. E aqui eu tenho um aumento do simpático sobre as arteríolas. Mais noradrenalina nas arteríolas, o que vai acontecer com as arteríolas? Elas vão contrair. Então eu tenho um aumento da resistência periférica.
né? Contrai mais, dificulta a passagem de sangue. Se aumentar o débito, minha pressão sistólica aumenta. Se aumentar a resistência, minha pressão diastólica aumenta. Ou seja, a minha pressão arterial vai aumentar. Ok? Então, quando você fica estressado, a tua pressão aumenta por causa do aumento do simpático e queda do parasimpático. O efeito disso nos efetores cardiovasculares. E o inverso é verdadeiro. É só mudar as flechinhas de lado. Então, vamos ver lá. Já que a gente tem, né? Deixa eu copiar esse slide aqui. Duplicar. Então, aqui seria... Ixi. Depois que eu dupliquei, ele não deixa mais desfazer. Coisa esperta. Vai fazer novamente, não custa. Então, aqui, né? Aumento da pressão arterial causada por aumento do sistema nervoso simpático e queda do sistema nervoso parasimpático. Ok? Então, aqui nós temos o aumento da pressão arterial causado por aumento do simpático e queda do parasimpático. Vou fazer novamente a relação entre os efetores. Né? Eu deixo um slide só da relação, né? De baixo para cima e apenas o que está ligado. Então, o que nós temos aqui? Aqui em cima, a pressão arterial, que é dividida em pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. A pressão arterial sistólica é influenciada pelo débito cardíaco. A diastólica é influenciada pela resistência periférica. O débito cardíaco pela frequência cardíaca e pelo volume de ejeção. O volume de ejeção pelo volume diastólico final e o volume sistólico final. O volume diastólico final é o retorno venoso e a capacitância venosa. Sistólico final é o inotropismo. Se escrever tão feio assim, né? Não adiantou nada. O inotropismo cardíaco. Né? Então, essa é a relação entre os efetores cardiovasculares. E ainda, né, nós temos a influência do sistema nervoso simpático, sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Sistema nervoso simpático e sistema nervoso simpático. Exatamente como antes. Vou colocar isso daqui para cá. Eu vou copiar o slide. Então, aqui. Quedas na pressão arterial causadas por queda do sistema nervoso simpático e aumento do sistema nervoso parasimpático. Então, por exemplo, você vai dormir, tua pressão arterial cai. Por que cai? Tua pressão vai cair porque você tem uma queda do sistema nervoso simpático e um aumento do sistema nervoso parasimpático. Caiu o simpático e aumentou o parasimpático. Caiu o simpático nas veias. O que vai acontecer? As veias vão dilatar, então a capacitância venosa aumenta. O aumento da capacitância
significa que a velocidade do fluxo diminui, então o retorno venoso diminui, diminuindo o enchimento ventricular, diminuindo o volume de ejeção. O simpático caiu, a força de contração diminui, ventricular, aumentando a quantidade de sangue que permanece no ventrículo após a contração, o que vai ajudar a diminuir o volume de ejeção. O simpático diminuiu, estou acelerando menos. O parasimpático aumentou, estou freando mais, a minha frequência cardíaca diminui. Diminuindo a frequência, diminuindo o volume de ejeção, eu vou diminuir o débito. E se eu diminuir o débito, eu diminuo a pressão sistólica. Diminui o simpático nas arteríolas, elas vão contrair menos, eu tenho uma vasodilatação acontecendo. Então a resistência cai, a pressão diastólica ganha. E isso significa queda da pressão arterial. Então, por exemplo, no sono, né, quando você está dormindo, quando você está em repouso, você tem essa situação de queda do simpático, aumento do parasimpático. Assim como numa situação de estresse, você terá o aumento do simpático e queda do parasimpático. Ok? Então é assim que os efetores funcionam. Essa é a inter-relação entre os efetores. E é muito importante entender essa inter-relação. Então imagine o seguinte, teu aluno toma beta-bloqueador. O beta-bloqueador impede a ação do simpático sobre a frequência cardíaca. Então isso daqui não vai mudar. A pressão arterial pode aumentar? Claro que pode. Porque a frequência não está mudando, mas e o resto? O resto vai sofrer influência do simpático. Então, o teu aluno está fazendo um exercício numa intensidade muito grande, a frequência dele está baixa, mas o cara pode ter um infarto porque a pressão aumentou demais. Então, é importantíssimo entender como funciona a inter-relação entre estes efetores cardiovasculares. O mecanismo controle momento a momento da pressão, ele funciona dessa forma. Você tem sensores localizados nas carótidas que percebem, por exemplo, uma queda de pressão. Você levantou rápido, a pressão para a cabeça diminuiu. Então, esses sensores mandam informação lá para o núcleo do trato solitário, que é o centro de controle da pressão arterial, que a gente já discutiu antes. E o núcleo do trato solitário vai fazer o quê? Aumentar o simpático e diminuir o parasimpático. Vai acontecer exatamente isso daqui. A tua pressão rapidamente vai aumentar para colocar, para conseguir manter o fluxo sanguíneo adequado aos tecidos. Ok? Então, é esse mecanismo que vai explicar o controle momento a momento, o controle que tem a cada segundo da nossa pressão arterial. Tá? E no vídeo está a explicação sobre como funciona esse mecanismo. Beleza? Aqui na continuação dos slides, só tem aqui quais são os fatores que afetam a pressão arterial. Né? Então, o simpático afeta o quê e o parasimpático afeta o quê? Aquilo que a gente já viu antes. E aqui aquela relação importante, né? O débito cardíaco influencia a pressão arterial sistólica. A pressão sistólica é influenciada pelo débito, né? E a resistência periférica influencia a pressão diastólica. Então, se aumentar o débito, aumenta a pressão sistólica. No exercício aeróbio acontece isso. Mais sangue vai para a circulação, aumenta a pressão sistólica. E se a resistência periférica cair, como, por exemplo, no exercício aeróbio, cai a pressão diastólica. Então, o indivíduo com pressão de 120 por 80, no exercício aeróbio, vai para 160 por 70. Porque aumentou o débito cardíaco e caiu a resistência periférica por vasodilatação. Então, esse é o exercício aeróbio. No exercício de força, o que acontece? A contração mecânica dificulta a passagem do sangue, então aumenta a resistência periférica.
Então, a tua pressão diastólica vai, por exemplo, para 100. O que vai acontecer? Para compensar, você tem um aumento da pressão sistólica, por exemplo, para 180, para 160, sem alterar o débito cardíaco. Então, aqui o que aumenta é o inotropismo. Força para compensação. Isso vocês vão estudar bem com o professor Marcelo em Fisiologia do Exercício. Ok? E aqui é um cálculo, às vezes a gente encontra em alguns artigos, né? Ah, porque pressão arterial média, né? O que é essa pressão arterial média? Na verdade, a pressão arterial média, ela pode ser calculada de diferentes formas, né? Eu tinha equipamentos que eu tinha, né? No laboratório que eu fiz mestrado e doutorado, a gente fazia o registro, a coleta do dado no ratinho. Então, eu colocava um catéter no rato e tinha equipamento que transformava aquele pulso em atividade elétrica e registrava lá no equipamento. Esse próprio equipamento já calculava a pressão arterial média, mas daí utilizava para isso a integral sobre a área, né? Então, você faz um cálculo que consegue exatamente medir a área total, né, debaixo dessa curva. Okay? Muito mais simples é fazer esse cálculo, você tem um valor aproximado, aí, razoável, de pressão arterial média. Então, você pega a pressão sistólica menos a diastólica, divididos por 3, mais a diastólica. Uma pessoa que tem uma pressão de 120 por 80, a pressão arterial média dela, né, é igual a sistólica menos a diastólica, divididos por 3, mais a diastólica. 120 menos 80 dá 40. Divididos por 3 vai dar... 40 por 3 vai dar 12, 13, né? Vai dar 13, alguma coisa assim. Então, mais 80, 93. Ok? Então, esse é o cálculo da pressão arterial média. O que nós vamos discutir agora e que é muito importante. Para que serve a pressão arterial? Me ajudem aí. Para que serve a pressão arterial? Nada. Para ver o fluxo de sangue? Quanto Primeiro, que está para ver o passando? fluxo de sangue. Perfeito. Né? Eu comentei que existem mecanismos que controlam a pressão arterial, que regulam a pressão arterial. Se você for ver, a nossa pressão arterial é relativamente bem regulada. Se você medir a pressão arterial, né, vai lá e mede a pressão arterial do teu aluno em repouso. Agora, daqui a 5, daqui a 10 minutos, você vai ver que não tem tanta alteração. Se não tiver nenhuma alteração comportamental, a pressão arterial dele vai ficar a mesma. Então, existem mecanismos, e realmente existem, né? Eu passei para vocês o trabalho sobre dois, que é o mecanismo momento a momento e médio prazo. Existem outros mecanismos, longo prazo, etc., né? Que ajudam a manter a pressão em níveis estáveis. E por que é tão importante isso? Porque aquelas trocas que acontecem nos tecidos, que permitem que o oxigênio chegue aos tecidos, que o gás carbônico saia, que a glicose entre, que os produtos do metabolismo saiam, essas trocas dependem de uma adequada pressão no sistema arterial. Se a pressão for inadequada, você não tem trocas acontecendo adequadamente, né? Claro. Se a pressão for inadequada, as trocas não acontecem como devem ser. Então, esses mecanismos de controle da pressão arterial que vocês vão, né, estudar através dos vídeos, né, para complementar a nossa discussão,
Eles são mecanismos que mantêm a pressão arterial estável. Né? Para que as trocas aconteçam adequadamente. Então, existem diversos mecanismos. Mecanismo momento a momento. Mecanismo a médio prazo. Esse mecanismo momento a momento também é chamado de neural, envolve simpático e parasimpático. Esse mecanismo a médio prazo é humoral, envolve o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Né? Tem o mecanismo a longo prazo, que envolve rins e líquidos corporais. Existem diversos mecanismos. Esses dois primeiros vocês vão estudar. Né? Tem mecanismos locais também. Né? Então, esses mecanismos, eles mantêm a nossa pressão estável para que as trocas ocorram adequadamente. A ausência de funcionamento desses mecanismos torna a pressão lábil e as trocas menos eficientes. Então, por exemplo, um indivíduo hipertenso, ele não tem uma efetividade tão grande dos mecanismos de controle. A pressão do hipertenso varia mais. E essa variação não é interessante. Uma colega do laboratório fez um experimento onde ela cortava o vago ao lado das carótidas. Cortava dos dois lados. Uma vagotomia bilateral. O que acontecia com a pressão arterial? A pressão arterial ela ficava maluca. Porque você tira, se você fizer uma vagotomia, você tira esse primeiro mecanismo aqui. O mecanismo momento a momento. E a pressão arterial, ela fica lábil. Ela fica totalmente alterada. E o rato morre em 3 dias. Negócio absurdo. Olhem quão importante é a nossa pressão arterial. Eu vi se eu achava aqui um gráfico que mostrasse essa labilidade da pressão arterial, não achei. Não está aqui. Então, mas eu me lembro do gráfico da colega, né? A pressão arterial do ratinho, ela ficava um negócio absurdo. Quando você olha a pressão arterial do rato, né? Ela é parecida com a nossa, ela é bem estável e tal. Não tem muita alteração. Nesse rato, quando acontecia a vagotomia, a pressão arterial dele ficava maluca, maluca mesmo. Né? Pior que minha letra. Então isso mostra, isso prova a importância desses mecanismos. Okay? Então o rato morria em 3 dias. Tá? Mas o que tudo isso influencia? Então, beleza. Então vamos tentar entender o comportamento, para entender bem isso, vamos tentar entender as trocas, né, que estão relacionadas ao comportamento da pressão arterial ao longo da circulação. Que é o principal objetivo da discussão de hoje.
Então, esse comportamento da pressão está relacionado às trocas que acontecem nos tecidos. Então, olhem só. Vamos fazer um gráfico aqui. A pressão arterial. Vou fazer bonitinho o gráfico, né? Já que temos ferramentas para isso. A pressão arterial no sistema arterial, ela é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ela é estável, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, eu vou colocar aqui, né, um pedacinho aqui, as nossas artérias. E a nossa pressão arterial ao longo das nossas artérias. A pressão lá bonitinha, 120 por 80. O que acontece quando o sangue passa pelas arteríolas? Qual que era a função das arteríolas, pessoal? Me ajudem. Para que servem as arteríolas? Ninguém lembra? Ninguém acordado, né? Manda o sangue para os capilares? Oi? Manda o sangue para os capilares? Não, não é só mandar o sangue. Reduzir a pressão com que o sangue chega aos capilares. Então, essa é a função primária das arteríolas. Ela ajuda a manter o sangue no sistema arterial, não permitindo que o sangue saia tão rapidamente, né? Mas a função primária dela é reduzir a pressão. Então, o que nós vamos observar aqui é que quando esse sangue vai passar pelas arteríolas, ele sofre uma redução da pressão e uma retificação. Então, aqui eu tenho um padrão pulsátil. 120 por 80, 120 por 80. Ao passar pelas arteríolas, que são extremamente fortes, eu vou ter uma retificação da pressão. E a pressão com que o sangue chega nos capilares é de 40 milímetros de mercúrio. Não é mais pulsátil. A pressão é de 40 milímetros de mercúrio. Ok? Tranquilo até aqui? Então, a pressão nas artérias, 120 por 80. Esse sangue passa pelas arteríolas, a pressão vai diminuir e vai ficar retificado, 40 milímetros de mercúrio. E é essa pressão do sangue que chega nos capilares. Agora, vamos lembrar um pouquinho a característica dos capilares. Os capilares eram vasos extremamente finos, frágeis e cheios de buraquinhos. Então, a pressão tem que chegar abaixo, eu já sei por quê, né? Porque senão o vaso vai romper. Mas sendo ele um vaso cheio de buraquinhos, se o sangue chega com pressão lá, o que vai acontecer com esse sangue? O pneu do meu carro está cheio de buraquinhos. O que vai acontecer com o ar? Vaza. Ele vaza. O ar vai sair por esses buraquinhos. E o que vai acontecer com a pressão? Diminui. Ela diminui. Olha como é tudo lógico, como é tudo óbvio, né, pessoal? Então é isso mesmo. Enquanto o sangue vai passando pelos capilares, a pressão ela vai caindo. Por que a pressão vai caindo? Porque o sangue vai saindo através daqueles buraquinhos. E no final dos capilares, a minha pressão será de 17 milímetros de mercúrio. Porque o sangue saiu. Porque tem pressão dentro. Bom, em primeiro lugar,
Como é o nome dessa pressão do sangue nas artérias? Pressão arterial. Como é o nome da pressão do sangue nos capilares? Todo mundo pensa pressão capilar, né? Não. Na verdade, aqui é utilizado o termo pressão hidrostática. Então, isso aqui é a pressão hidrostática. O que é pressão hidrostática? É a pressão remanescente da pressão arterial, né? É a pressão remanescente da pressão arterial, tá? Que diminui nos capilares, por quê? Porque você tem a saída de sangue dos capilares. Um vaso cheio de furinhos e o sangue saindo desses furinhos e a pressão caindo, né? Ao longo dessa passagem do sangue pelos capilares. Ok? Como é o nome dado à saída do sangue? Quer dizer, não é o sangue que sai, porque o sangue contém hemácias. E as hemácias não conseguem sair, elas ficam presas porque os furinhos são pequenos demais para as hemácias saírem. O processo de saída de parte do sangue dos capilares, menos as células sanguíneas, né? Então, quem não vai sair? Hemácias, não vão sair os linfócitos, macrófagos. Então, todas as células que estão no sangue vão ficar ali presas dentro dos capilares. O processo de saída de parte do sangue dos capilares, devido à pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É uma força de dentro para fora. É uma força que faz sair mesmo, né? É chamado filtração. Filtração. Isso. É denominado filtração. Então, por que a pressão está caindo? Por que a pressão hidrostática está caindo lá nos capilares? Porque tem a filtração acontecendo. Porque tem a saída de líquido de dentro dos capilares e a pressão está relacionada à quantidade. Se sai, diminui a pressão. Não é uma relação diretamente proporcional. Quanto mais sangue, maior a pressão. Quanto menos sangue, menor é a pressão. Ok? Deixa eu só, vou finalizar esse slide aqui, vou repetir para a gente continuar trabalhando. Né? O que vai continuar acontecendo com a pressão dentro dos vasos sanguíneos? Bom, no sistema venoso, a pressão vai continuar caindo. E o sangue retorna ao coração com uma pressão de 1 a 3, não é 0, né? De 1 a 3 milímetros de mercúrio. Então ele entra a 120 e ele retorna ao coração com uma pressão de 1 a 3 milímetros de mercúrio. Ok? Então vamos repetir esse slide. Tá. Vamos trabalhar com esse slide. Eu vou apagar algumas coisas para não ficar muito poluído. Ixi, perdi a minha paleta. Não sei como é que eu fiz isso daqui. Tá. Então vamos trabalhar com esse slide aqui. Eu quero apagar isso daqui. Eu não sei como eu faria para aqui.
Vou apagar isso aqui. A régua ainda vou precisar. Vou deixar aí e vou apagar isso aqui. Bom, então eu tenho uma força que faz com que parte do sangue saia dos capilares. Essa força é pressão hidrostática. Ela começa a 40 no início do capilar e ela chega lá a 17 no final do capilar. E essa saída de líquido é chamada de filtração. Então, a pressão hidrostática causa a filtração. Agora, eu posso só ter saída de líquido dos capilares? Não posso. Por quê? Porque se eu só tiver saída, vai acabar o meu sangue arterial. E os meus tecidos vão ficar totalmente demasiados. Então, eu preciso ter a saída e o retorno do líquido aos capilares. Como o sangue retorna aos capilares? Bom, ele sai porque a pressão dentro é maior do que fora. Teoricamente, para eu fazer ele entrar novamente, eu teria que ter uma bomba. O problema é que bombas gastam energia. Então, o nosso organismo teve que criar uma forma, um método, né, para conseguir fazer com que o sangue volte aos capilares sem gasto de energia. Qual é essa forma? Qual é esse método? Existe, e nós já falamos sobre isso lá em biologia. Imagine o seguinte, eu tenho aqui um aquário. E eu tenho aqui uma membrana que separa dois meios, e através dessa membrana só passa a água. Se eu colocar um soluto, por exemplo, cloreto de sódio, de um dos lados desse aquário, a tendência do cloreto de sódio é de fundir para onde tem menos. Mas a membrana impede. O que irá acontecer então? A membrana só permite a passagem de água. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter a passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quem lembra o nome disso? Quem lembra o nome dessa passagem da água de um meio menos concentrado de soluto para um meio mais concentrado de soluto? Osmose? Difusão? Osmose, legal. Né? Bom que se lembraram. Então eu tenho aqui a osmose acontecendo. Então o que é a osmose? É a passagem da água. E daí se você tiver, além da água, né, moléculas junto que passem pelos buraquinhos ali, né, você vai ter a água passando e levando junto outras coisas. Da água, da região de menor concentração de soluto para a de maior concentração. Bom, vamos transferir isso para o nosso sistema cardiovascular, né? Então, no sistema cardiovascular, ali nos tecidos, o que nós temos? Nós temos um vaso sanguíneo e nós temos aqui os tecidos. O que nós vimos até agora é que a filtração é a saída de líquidos que ocorre devido à pressão hidrostática. Filtração, que é a saída que ocorre devido à pressão hidrostática. Agora, vamos comparar a concentração dos meios. Deixa eu completar aqui minha imagem. Aqui dentro do vaso sanguíneo, nós temos um monte de hemácias, que não tem fora. O resto é bem parecido. Qual é o meio mais concentrado? Dentro do vaso sanguíneo ou fora? Dentro, porque nós temos um monte de hemácias.
Então, qual que é a tendência da osmose? É a água entrar no vaso sanguíneo. Né? Por causa da osmose, porque eu tenho um meio mais concentrado do que o outro. Ok? E, professor, Pode falar. essa semana, assim, a gente, né, tá falando da matéria, eu estava pesquisando Calma aí. Pode falar. Estava pesquisando porque que a gente tempera a salada e depois de um tempo ela murcha, né? Uhum. Eu fui pesquisar, né, e tal. Daí fala que coloca o sódio, né, no sal, faz o sal, daí ela murcha, perde o líquido, né? Exatamente. Exatamente. Como você tem um meio mais concentrado fora, as células, porque a tua salada ali é feita com plantas que são formadas por células. Então você tem um meio externo riquíssimo em sódio e água. O que vai acontecer? A célula perde água, né, do meio intracelular para o meio extra por osmose. É exatamente isso. Ótima colocação. Então a mesma coisa acontece nos tecidos. Nos tecidos, você terá, né, nos tecidos em relação ao vaso sanguíneo, você terá uma saída de água do tecido para o vaso sanguíneo. Né? Então, como o interior dos capilares é mais concentrado que o interstício, então o que é o interstício? É o meio extracelular. Né? Devido às hemácias, existe uma força que movimenta a água de fora para dentro dos capilares, né? Ou dos tecidos para os capilares. Essa força é chamada pressão coloide osmótica ou pressão oncótica. É o nome dado, né? Nada mais é do que osmose. Nada mais é do que osmose. O termo mais utilizado é pressão oncótica. Tá? Então, nós vamos chamar de pressão oncótica. Então, o que é a pressão oncótica? É a força que faz com que o sangue, com que os líquidos, né, intersticiais entrem no vaso sanguíneo. Então, agora nós temos duas forças. Uma que faz com que os líquidos saiam e uma que faz com que os líquidos entrem no interstício. No vaso sanguíneo, no capilar. Ok? Tranquilo? Posso voltar no slide anterior? Ninguém falou não, né? Então, voltando aqui. Então, o que nós temos? Nós temos duas forças. Essa é a pressão hidrostática que faz com que os líquidos saiam dos capilares. A filtração. E qual é a outra força? É a pressão oncótica. Tá, mas quanto é a pressão oncótica? A pressão oncótica já foi medida. A pressão oncótica é 25 milímetros de mercúrio. Então, essa aqui é minha pressão oncótica. E o que a pressão oncótica faz? Faz com que o sangue volte para os capilares. E 25 milímetros de mercúrio. A pressão oncótica não varia que nem a pressão hidrostática. A pressão oncótica é estável.
ok? Ela é 25 milímetros de mercúrio. Ah, professor, mas e se variar a quantidade de hemácias? A pressão oncótica ela se regula, porque a quantidade de hemácias não vai variar de um segundo para outro. Ah, mas se o cara levar um tiro, né? Porra, o cara vai levar um tiro, primeiro vai consertar o que aconteceu e depois vai pensar nisso aqui, né? Mas quando o cara tem um derrame, por exemplo, por causa de um tiro, ele vai perder não somente hemácias, ele vai perder também sangue. Então, a concentração das hemácias se mantém. Aí o cara que tem anemia, né? Ele tem menos hemácias, mas ele regula essa pressão oncótica pela quantidade de sangue. Ok? Então, a pressão oncótica de todo mundo é aproximadamente 25 milímetros de mercúrio e não varia, né? Pelo menos não tão facilmente. E ela, então, é estável aqui, 25. Tá, beleza. Então, quer dizer que eu tenho uma força para sair o líquido e eu tenho uma força para voltar o líquido, que é essa pressão oncótica. Essa força, ou esse processo de entrada, é chamado de reabsorção. Reabsorção. Mais um minutinho. Então, eu tenho a saída, que é a filtração, e a reentrada é a reabsorção. E isso são as trocas, né? Quando a gente fala que trocas acontecem no tecido, o que é a troca? Sai e volta. Quando que vai sair? Quando acontece a filtração. Então, deixa eu colocar aqui. A saída de líquidos dos capilares é chamada filtração e ocorre devido à pressão hidrostática. A entrada de líquidos nos capilares é chamada reabsorção e ocorre devido à pressão oncótica. Osmose, né? Quando que o líquido sai e quando que o líquido entra? Depende da relação entre essas duas pressões. Depende da relação entre essas duas pressões. Então, você terá a pressão hidrostática, a filtração, na verdade, desculpe, a filtração ocorre quando a pressão hidrostática for maior que a pressão oncótica. A reabsorção ocorre quando a pressão oncótica for maior que a pressão hidrostática. Ok? Então, a filtração vai acontecer quando a pressão hidrostática for maior que a oncótica. Aonde é isso? Aqui, ó. Então, vamos pintar aqui de amarelinha, né? Aqui vai acontecer a filtração. A pressão hidrostática é 40, a oncótica é 25. Então, sai. A pressão hidrostática é 39. Pressão hidrostática 26, maior que 25, está saindo. Aí aqui, nem entra, nem sai. Agora, aqui a pressão oncótica, que não mudou, está maior do que a hidrostática que caiu. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, nesse momento, eu terei o quê? Eu terei a reabsorção acontecendo. Então, aqui eu vou ter a filtração.
Porque aqui eu tenho pressão hidrostática maior do que a pressão oncótica. Então, aqui acontece a filtração. E neste outro momento aqui embaixo, eu tenho o quê? Aqui eu tenho a reabsorção. Acontecendo. Porque aqui a pressão hidrostática é menor do que a pressão oncótica. Conseguindo entender como acontecem as trocas, pessoal? E daí tem um monte de coisas interessantes sobre isso. Por exemplo, vocês percebem ali no meu gráfico que a área de amarelo é maior do que a área de verde? Então, normalmente, a pressão hidrostática é maior do que a pressão oncótica. Então, você tem uma área muito maior, onde a pressão hidrostática... Nossa. O que eu mudei aqui? Sei lá. Mas olhem só. Aqui a gente consegue perceber que a área amarela é maior do que a área verde. A filtração é normalmente maior que a reabsorção. O que significa isso? Isso significa que sai mais líquidos dos capilares que retorna. Tá, mas se está saindo mais do que está retornando, eu não deveria ter o edema? O acúmulo, o inchaço? Não. Por quê? Porque nós temos um outro sistema que está relacionado a recaptar esse excesso de líquidos. Entendeu essa observação? Então, lá nos teus tecidos, lá na ponta do teu dedo, está acontecendo mais filtração que reabsorção. Tá? Mas o teu dedo não está inchando. Por quê? Porque existe um outro sistema que retira excesso de líquidos. Quem saberia dizer qual é esse sistema? Que retira excesso de líquido dos capilares, dos tecidos, né? Não dos capilares, dos tecidos. O suor? O suor, ele é uma adaptação aguda à elevação de temperatura. E mesmo agora no frio, a gente vai ter esse mecanismo funcionando. Você não vai ficar aí demasiado só porque é frio, né? Então não é o suor. Qual é o sistema que tem a função de retirar excesso de líquido dos tecidos? Inclusive dos pulmões. Sistema linfático, professor? Isto. Sistema linfático. O sistema linfático é responsável pela remoção deste excesso de filtração. Exatamente isso. Então você sempre terá mais filtração que reabsorção. Só que você não tem edema nos tecidos obrigatoriamente acontecendo, por quê? Porque o sistema linfático está retirando esse excesso de filtração. Ok? Ah, o sistema linfático serve só para isso? Não. O sistema linfático ele é importante para o sistema imunológico. A linfa, então, o que é a linfa? É esse líquido extracelular.
A linfa, passando pelo sistema linfático, ela passa mais lentamente do que o sangue pelos vasos sanguíneos. Então, você vai ter um monte de células fagocitárias lá no sistema linfático procurando o problema. Né? Então, destruindo micro-organismos e assim por diante. Então, o sistema linfático é importante para o sistema imunológico. Mas aqui na nossa discussão, quem retira o excesso de filtração é exatamente o sistema linfático. Né? Podemos até acrescentar aqui, mantendo um equilíbrio entre, normalmente, né, filtração e reabsorção. Então, você teria filtração é igual a reabsorção mais sistema linfático. Né? Daí não tem edema no caso. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, vamos pensar agora numa outra situação, aproveitando o mesmo gráfico, que é interessantíssimo, pessoal. O que alterações da pressão arterial podem causar? Né, nesse processo. Então, imagine o seguinte. Você tem uma crise hipertensiva aguda. Por exemplo, exercício físico. O exercício físico é uma situação onde a tua pressão aumenta agudamente. Então, vamos colocar aqui. Em vermelho, né, um aumento da pressão arterial que vai acontecer durante o exercício. Tá? Até a frequência cardíaca aumenta, né? Nós vamos ter isso daqui. Um aumento da pressão durante o exercício. O que acontece? A pressão arterial chega mais elevada nos capilares. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. A pressão arterial vai chegar mais elevada nos capilares. Se a pressão arterial chegar mais elevada nos capilares, o que acontece com a minha relação entre filtração e reabsorção? A filtração normal está aqui. Né? Essa linha preta sobre minha área que estava amarela. Né? Eu apaguei ali. Se a pressão chegar maior nos capilares, eu terei mais filtração acontecendo. Olha o tanto de filtração que vai acontecer agora. Vou colocar na outra cor que é melhor. Olha o tanto de filtração que acontece agora. E olha o tanto de reabsorção que vai acontecer. Perceberam? Então, quando a pressão chega maior nos capilares, ocorre excesso de filtração com menor reabsorção. E o sistema linfático não vai dar conta de retirar esse excesso, né? Resultando em edema, inchaço. Resultando em edema. Então é assim que acontece o edema, pessoal. No caso de aumento da pressão, né? Então, um hipertenso tem uma crise hipertensiva no inverno, ele fica edemaciado. Lembrando que o edema não é característica comum a todas as hipertensões. Você vai ter uma crise hipertensiva. Por exemplo, o exercício físico, né? Que é uma crise hipertensiva.
Um outro exemplo aqui. Eu devia ter feito um e copiado um monte. Deixa eu apagar bem aqui. Vou fazer algumas cópias deste. Um outro exemplo. O indivíduo lesiona o tornozelo. O que vai acontecer no tornozelo? Edema. Mas por que acontece o edema no tornozelo? O que é edema? Edema é excesso de líquido. Então você tem mais filtração e menos reabsorção. O que causa esse problema lá no... Já tinha copiado? Já, né? Espera que não. O que causa o edema em lesão? Quando você tem uma lesão, você libera substâncias vasodilatadoras. É acompanhada com um processo inflamatório e liberação de citocinas, que possuem efeito de vasodilatação das arteríolas. Ou seja, o que seria a vasodilatação? É a queda da força da arteríola. Se a força da arteríola diminui, ela não vai oferecer tanta resistência. Então, olha só. Ela vai diminuir menos a pressão. E a pressão chega mais elevada nos capilares. Você vai ter mais filtração acontecendo. As arteríolas oferecem menos resistência. A passagem de sangue, com consequente aumento da pressão hidrostática. E filtração. Resultado disso, edema. Entenderam por que acontece quando você torceu lá o joelho edema? Porque naquela região, substâncias vasodilatadoras vão fazer com que as arteríolas diminuam menos a pressão chega mais elevada nos capilares, a pressão hidrostática, você tem mais filtração acontecendo, menos reabsorção, e você tem excesso de líquido lá nos tecidos. Ok? E aí nós temos uma situação inversa, né? O que vai acontecer quando você tem, por exemplo, uma queda da pressão arterial? A queda da pressão arterial, minha pressão cai e eu fico tonto. Né? A gente vive tonto. Pressão caiu, eu fiquei tonto. Por que acontece isso? Né? Então, olhem só. A pressão caiu. Opa. O que aconteceu com a pressão hidrostática? Diminuiu. O que aconteceu com a pressão oncótica? Ela ocupa, né? Ela está maior do que a hidrostática por um período maior. Então, em situações de hipotensão, você tem o quê? Uma queda na filtração e aumento da reabsorção. Na hipotensão ocorre queda na filtração e aumento na reabsorção, causando menor saída
de oxigênio e glicose dos capilares aos tecidos. Né? Faltou oxigênio lá no tecido cerebral, tontura. Ok? Então, isso participa da gênese da tontura no sistema nervoso central. Então, a hipotensão causa queda da filtração, aumento da reabsorção, menos líquido extracelular, menos oxigênio no tecido extracelular, menos metabolismo das células, nada mais. Tontura. Deu para entender, pessoal, como funciona esse gráfico e a importância da manutenção de uma pressão adequada? Se a tua pressão arterial altera, você altera a filtração e reabsorção. E, claro, o teu organismo tem que tentar corrigir, né? Ah, professor, mas e o hipertenso? O indivíduo hipertenso, ele tem uma pressão mais elevada e, apesar disso, as trocas ocorrem naturalmente, é verdade. Então, olhem o indivíduo hipertenso. A hipertensão crônica. O cara é hipertenso já há algum tempo, tá? O que vai acontecer? Então, na hipertensão crônica, a pressão arterial do cara ela é naturalmente mais elevada. Então, não é 120 por 80. Na hipertensão crônica, a pressão arterial do cara é, por exemplo, 160 por 100, 180 por 110. Será que as trocas acontecem normalmente com esse indivíduo? Não. As trocas aconteceram normalmente. Então, o indivíduo tem uma pressão lá bem mais elevada, né? E o que vai acontecer aqui? As arteríolas, elas vão corrigir isso. E a pressão com que o sangue chega nos capilares é a mesma, 40 milímetros de mercúrio. Ah, professor, mas as arteríolas, então, têm que fazer muito mais força. Sim. As arteríolas precisam fazer muito mais força. Então, como são as arteríolas dos hipertensos? Mais fortes. Professor, Pode falar. no caso, o diabético, ele não tem reversão, né? Então, podemos dizer que na pressão, o hipertenso, ele tem reversão? Ah, não tem cura. Né? Não tem cura também? Então, a gente não chama de reversão, a gente chama de cura. Né? Então, o diabetes não tem cura, a obesidade não tem cura, a hipertensão não tem cura. Tem controle. Então, se o diabético fizer exercício, tomar medicamento, ou talvez só com exercício e dieta, ele regularize a glicemia dele. A gente não diz que ele está curado, ele está controlado. Quais são os meios de controle? Dieta e exercício. Se ele voltar a comer como antes e parar o exercício, o diabetes dele volta. A hipertensão da mesma forma. Então, eu sou muito estressado, não faço exercício, fumo, parei de fumar, faço exercício e não estou mais estressado. Minha pressão está normal. Eu curei da hipertensão? Não, eu estou controlado. Através da alimentação, da redução do estresse, redução do tabagismo, prática de exercício físico. Mas se eu voltar às características anteriores, eu volto a ser hipertenso. Mesma forma a obesidade. Então, essas doenças nós dizemos que não tem cura, tem controle. Ok? Então, na hipertensão arterial, a pressão hidrostática no início dos capilares é normal. 40 milímetros de mercúrio. Graças
a maior resistência oferecida pelas arteríolas. As arteríolas dos hipertensos apresentam maior razão parede de luz, podendo chegar a 1,0. A razão parede de luz dos normotensos, eu tinha mostrado lá antes, cerca de 0,8. As arteríolas dos hipertensos são muito fortes, né? Tem uma parede muito espessa, porque elas precisam oferecer muita resistência. Elas têm que fazer com que a pressão caia demais, de 180 para 40, por exemplo. Enquanto o indivíduo normotenso, a pressão vai cair de quanto? Vai cair de 120 para 40. Então, as arteríolas dos hipertensos, elas são mais fortes para conseguir promover essa redução. Olhem quanta coisa isso explica, né? Esse grafiquinho aqui está explicando, né? Ok? Vamos lá, pessoal. Dúvidas em relação às trocas que acontecem lá nos tecidos. Essa pressão de trocas, ela também pode ser chamada de pressão de perfusão. Depende se ler um texto lá, está escrito, porque a pressão de perfusão, né, é a pressão de trocas, é a pressão hidrostática lá nos capilares. Tranquilo? É uma coisa que vale a pena também rever. Importantíssimo, pessoal. A grande maior parte dos teus coleguinhas não sabem o que é o edema. Não, porque acontece vasodilatação, mas por que acumula líquido ali? É uma relação positiva entre pressão hidrostática e pressão ocótica. A pressão hidrostática aumenta tanto, se aumenta tanto a filtração, que por mais que você tenha sistema linfático, você não consegue retirar esse excesso de líquidos. Ok? Tranquilo? Então tá beleza. Eu vou parar a gravação aqui e vocês têm, dá tempo suficiente de assistir os 2 vídeos, né? Vocês têm 15 minutos, dá para dar uma primeira olhada nos 2 vídeos que eu passei para vocês fazerem o trabalho. E eu já vou colocar esse material disponível para vocês. Sugestão, revejam esse material, muito importante.